Que eu sempre falo assim, a vida, ela é um sopro. A Marília não fez o procedimento, a Marília sentou 1 hora pra conversar com ela. Aquele dia, pra mim, foi uma chave de virada. A pessoa que vai nesses lugares, no caso, uma clínica estética, qualquer lugar, eu acho, ela quer ser vista. Ela quer sentir aquele momento, ela quer ser ouvida. Parece que ela tá gritando por dentro e... O seu diferencial, ele tem que ser algo além do que o outro consiga fazer. Por quê? Um bom atendimento todo mundo consegue fazer, né? Uma sala bonita todo mundo consegue fazer, mas Exatamente. a sua essência ninguém vai ter. O que faz o cliente não voltar é você mostrar desinteresse por ele. E se o cliente perguntar 20 vezes, você vai responder 20 vezes sorrindo. Ela sempre falou isso. Eu acho que um grande diferencial de um líder não é liderar, e sim dar o exemplo. Seja você, e é a frase que eu tenho lá na recepção, que é a sua beleza é a sua essência. Hello, minhas deusas! Bem-vinda em mais um episódio do nosso Beautycast. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar aí com as amigas. Hoje o nosso episódio tá muito interessante, a gente vai falar aí sobre vários assuntos da rotina da clínica de estética. E eu resolvi inverter um pouquinho as coisas e trazer uma pessoa que vocês conversam muito com essa pessoa, mais do que eu mesma no WhatsApp da clínica, que é a Monique. Bem-vinda, amor! Obrigada. A Mo é a secretária lá da clínica, além de secretária, é amiga, a gente tem uma relação muito boa aí, e a gente vai falar um pouquinho aí de como que é, né, a nossa rotina diária da clínica. E se você já passou pela Dona Madame, provavelmente você já foi atendida pela Monique. Então, bem-vinda, Mo. Se apresenta pro pessoal. Quem você gente, é? Tudo bem? Prazer, meu nome é Monique. Eu sou secretária lá da clínica Dona Madame. Já tô com a Marília já tem 1 ano aí. E tamo aí. Mo, conta pra mim quem que é a Monique fora da clínica? Quem sou eu? Yes. É aquela menina que ama uma cafeteria, ama uma Ela família. ama mesmo, viu, gente? Gente, eu sou apaixonada por cafeteria. Quer me chamar pra sair? Cafeteria, primeira coisa. Rica, milionária. Eu sou muito família, eu sou muito caseira também, eu sou casada, então eu fico ali. Final de semana, às vezes a gente sai, eu peço um iFood. Essa sou eu, Monique, no final de semana, no dia a dia, caseira, dona de casa. Trabalhadora. Eu sou bastante trabalhadora, é verdade. Eu sou apaixonada pela clínica Dona Madame. Mo, conta pra mim, você, algum momento assim da sua vida já tinha imaginado trabalhar numa clínica de estética? Já tinha passado alguma vez assim na sua vida? Sim, já pensei já, não vou mentir. Contanto que eu já fiz já um curso de cílios, porém não me encontrei na área, só que eu sempre gostei dessa área da estética, sempre gostei muito dessa área de beleza. Contanto que eu fazia até vídeos no YouTube pra fazer maquiagem, de verdade. Só que eu parei, né, porque contanto que a vida pediu pra mim fazer outras coisas, trabalhar, né, ter o meu dinheiro, sustentar as coisas de casa. Então, eu sempre gostei desse mundo, sim. Desse ramo, Desse né? ramo da estética, da beleza da mulher. Sempre gostei. E aí, quando eu comecei, eu falei, nossa, eu não acredito que eu vou trabalhar numa clínica de estética. E foi pra mim incrível. E lá eu aprendi muita coisa mesmo. Ô, Mo, conta pra mim, no seu dia de entrevista, assim, seu primeiro dia, como que foi, assim? Conta pra mim sua experiência. Foi muito engraçado, porque eu tava saindo de um freelance, de uma cafeteria. Eu estava toda suja. Eu falei, gente, eu vou entrar nessa clínica chiquíssima, belíssima. Como que eu vou entrar lá assim, desse jeito? E quando eu entrei, eu vi a Marília toda bonitona e tal. Eu falei, ai, meu Deus do céu, e agora? E foi uma conversa tão natural, porque a Marília me mostrou que ela é um ser humano igual a eu. Ela me mostrou que eu não estava ali pra ser uma mini secretária. Ela me mostrou um outro olhar, que é ser uma pessoa ali que ela está me vendo, eu estava sendo vista. Ai, que linda. E qual eram os seus maiores medos, assim, antes de começar, antes de saber como que eu era, antes de saber como que era o funcionamento da clínica, quais eram suas angústias, assim, Mo?
Olha, eu tinha medo de como eu ia falar com a minha cliente, porque eu nunca trabalhei em uma clínica de estética para falar com a cliente. Sim. Eu não sabia como abordar uma pessoa, eu não sabia, porque para mim era só bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pronto. Eu não tinha aquela conversa, aquele momento com a cliente para entender a dor dela. Então, para mim foi tudo muito novo. Então, a Marília me deu apostila de curso, a Marília me ofereceu cursos para fazer aqui mesmo em Prudente, né, Má? Uhum. E isso me ajudou bastante. Eu tenho procurado, estudado também em casa algumas coisas, coisas que pro atendimento do cliente ao público mesmo. E a gente tem bastante feedback, troca, né? Bastante. Pra gente melhorar o atendimento e tudo Sempre. mais. Mo, as pessoas acham, né, que função de secretária é só agendar horário, né? Ficar lá respondendo. Mas a gente sabe que não é só isso que acontece, né? Não. Eu falo que a vida dos bastidores é muito mais corrida do que o que a gente realmente posta. Sim. E o que que você resolve num dia? Como que é o seu dia a dia? O que que você precisa O meu conhecer? check-in lá, né? Você precisa conhecer os procedimentos que são feitos lá na clínica, os tratamentos, o que que existe de estudo e conhecimento por trás de um atendimento no WhatsApp? Conta pra mim. Foi assim, quando eu entrei e comecei, a Marília sentou comigo e falou assim, o que que você sabe e o que que você não sabe. Então, ela me passou tudo e me explicou de cada procedimento, cada detalhe do que eles fazem lá. Então, eu achei muito interessante muitas coisas, porque até então eu achava que nem Você nem drenagem. imaginava o que que era, Eu nem né? imaginava que nem drenagem linfática. É uma coisa, assim, incrível, que hoje eu mesma faço e eu acho isso maravilhoso. Lá na clínica, esses procedimentos, fui aprendendo, né, durante os dias, do decorrer dos dias. E pra mim foi incrível. E é que nem eu falo, a gente nunca pode ficar ali estacionada. A gente tem que ir ali mantendo todo dia, sabendo o que tá acontecendo, pra mim poder passar aquilo pro meu cliente quando eu estou falando com ele no WhatsApp. Que nem ela falou, é eu primeiro que vou falar com vocês. Exatamente. E eu puxo um pouquinho a orelha, né, Monique? Ah, sim, a Maria puxa. Que nem eu falei pra vocês, posso falar? Da abordagem. Pode. A abordagem, quando eu falava, eu só falava, que nem eu falei pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Era só isso. Não, agora ela me ensinou, porque depois do puxão de orelha, eu fiquei com medo. Como a Mo, ela não tinha essa experiência ao atendimento de acolhimento, porque eu falo assim, é o que a gente oferece para quem presta serviços, é uma dica para todo mundo, né? Para quem presta serviço, não é só o atendimento, você tem que fazer um acolhimento, você tem que entender a dor do seu paciente e você oferecer uma solução para a dor dele. Então, a ausculta, ela tem que ser uma ausculta ativa, uma ausculta detalhada, para você entender o entre linhas que o seu paciente dizer ali no WhatsApp ou no Instagram, o que ele te dizer ali, para você conseguir capturar essa dor dele e levar para um agendamento Uma que solução. solucione. Então, como a Mo, ela não tinha essa experiência, foi, né, com muita conversa, paciência, estudo. Exatamente. E eu pego mesmo no pé da Mo nesse sentido de realizar um bom atendimento, que isso não é algo excepcional, é o mínimo que a gente faz. A gente que, né, atende o público e tudo mais, é o Não mínimo. só no trabalho, né, Má? Mas No dia a dia. No meu dia a dia. Exatamente, no meu pessoal, no dia a dia. Então, a gente escutar mais e falar menos, né? E dentro disso, o atendimento, ele precisa ser direcionado. Então, essa aí foi algumas aulas que a gente teve, né, Sim. amor? Mas a Monique, eu falo de boca cheia, falo pra todo mundo mesmo, é uma excelente profissional. Hoje ela atende, às vezes, até melhor que eu, né? Às vezes, como a gente compartilha o WhatsApp, é engraçado que às vezes eu tô respondendo. Ah, já reparei isso também. Aí ela manda mensagem no particular, deixa que eu respondo. Tipo assim, não tá legal. Eu, ok, entendeu? É verdade, gente. E Quantas vezes ela já mandou e falou assim, Marília, você não era pra ter mandado desse jeito. Deixa que eu mando, eu ia excluir e isso é bem legal, porque a gente tornou, né, essa relação leve. Sim. Né, essa relação que faz Amizade. O crescimento. E faz o crescimento de ambas, né? Então, eu falo, eu te dou toques, broncas, você também me dá, às vezes, falar assim, acalma o coração, né? Às vezes eu tô estressada e ela, respira, calma. A gente aprendeu juntas, uma com a outra, isso que é legal. Isso é muito legal.
Como, quando você começou, assim, a trabalhar, entender o atendimento, o funcionamento da clínica, o que mais te surpreendeu quando você começou, assim? De verdade, eu gostei do jeito que as meninas abordavam as clientes. Elas atendiam as clientes, tipo assim, oi, tudo bem? Vamos subir pra fazer a massagem. Elas não, elas falam, oi, tudo bem, seja bem-vinda. Acolhe, Elas né? falam até com calma, dá pra ver até no tom de voz das meninas. Você quer um café, um cappuccino? Vamos subir pro seu momento, seja bem-vinda. Aquilo lá, só o jeito que a pessoa fala com você, já é Você já, você já fala, né? meu Deus, eu precisava desse momento aqui. É uma coisa incrível. Contanto que teve uma mulher que ela me falou assim, Monique, eu vim por conta do seu atendimento. Ela falou isso. E eu fiquei assim, eu enchi meu de lágrima, porque eu sou a maior chorona. Ela é, gente, Eu choro pra tudo. emotiva, ela gosta de Se eu abraçar, chorar aqui... ela chora. Se eu chorar aqui, tudo bem. Gente, quando a mulher falou aquilo pra mim, eu fiquei assim, o quê? Ela Como voltou... assim, né? E eu achei pra mim que era uma coisa normal que eu tava fazendo com ela. É que, na verdade, Mo, talvez você não entende o seu poder, o seu valor ali dentro, que eu falo, Exatamente. você é a porta de entrada, né? É. Então, por isso que você é tão importante, não só por conta disso, mas o seu atendimento, ele é direcional, né? Então, ele É que nem nas minhas férias, o pessoal, todo mundo, eu voltei há uma semana de férias e o pessoal chegou e falou assim, eu estava morrendo de saudade de você. E eu achei que essa pessoa nem lembrava de mim. Mas você Lembra? vê como que é Todo o bom mundo que vai na atendimento. clínica conhece a Monique Evelyn, Vocês entendeu? vê o que é o bom atendimento, você acolher a pessoa, saber o que ela quer, conversar, porque uma coisa que eu aprendi. A pessoa que vai nesses lugares, no caso uma clínica estética, qualquer lugar eu acho, ela quer ser vista. Ela quer sentir aquele momento, ela quer ser ouvida. Parece que ela tá gritando por dentro e na hora que ela deita ali na maca, ela se solta. É que nem quando a Marília vai atender, eu acho isso incrível. A Marília, ela tem uma relação com as clientes dela que eu acho isso incrível. Ela conversa. Conversa Com tanto que eu tenho que fazer uma plaquinha, fazer assim, Marília, tem gente aqui fora! É muito bom. E eu aprendi isso com as meninas, a ter esse acolhimento por todas as clientes. Não importa o jeito que a pessoa chegar, você tem que ter o carisma, você tem que ter a empatia pela pessoa. Você não sabe o que ela tá passando. O ser humano ali por trás Exatamente. do procedimento, por trás do que o paciente foi fazer, né? Então, Sim. não ser objetivo, eu acho que esse é o grande diferencial, né, nosso lá Uhum. da clínica. Então, a gente consegue acolher e realmente fechar esse paciente de todas as formas, Sim. né? E assim, quem não tá por trás, né, dos bastidores, não sabe o quanto que trabalho existe antes do paciente chegar. Sim. Né? Então, a gente sempre fala, o paciente tem horário marcado às 3 horas da tarde. O trabalho começa muito antes das 3, né? Sim, preparar claro. o ambiente. A gente deixa tudo limpinho, a gente deixa uma vela ali acesa, porque a gente gosta de mimar. A gente gosta de Exato. mimar vocês, não tem como. Aí a gente prepara um cappuccino, a gente senta pra conversar, porque não é assim. Oi, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer sua massagem. Não é assim. Você vai sentar, você vai conversar com a massoterapeuta. Então, muita gente tem medo de até marcar pra falar assim, é só uma massagem e vou embora. Não, lá você tem essa experiência. É uma terapia. É uma terapia, né? não tem como. Não só na massoterapia, acho que todos os atendimentos, eles são, né, humanizados. Sim. Né? Então, se você marcou uma unha, você vai ficar ali 1 hora na terapia, basicamente. Você vai conversar com a pessoa, não tem como você falar, eu vou ficar olhando assim pra cara dela. Eu falo assim, o ambiente, a gente consegue deixar o ambiente leve, a gente consegue deixar a energia do ambiente. Também acho. Colocar uma musiquinha também eu acho bem legal, no fundo. Que eu falo assim, o trabalho por trás, ele é muito maior do que o paciente vê, né? O paciente, por trás da organização, de limpeza, material, pra ver se tá faltando alguma coisa. Uniforme, eu acho muito legal as meninas colocar uniforme também. Aparecer no Instagram, que é muito importante. Exato, falando sobre Instagram, né? Uhum. Dentro das funções que a Mo faz lá na clínica, é a parte de divulgação. Do marketing, do Instagram. E conta pra mim, Mo, quais são, assim, o que você percebe no dia a dia sobre essa questão do aparecer, do marketing, do divulgar, dos store? Conta pra mim a sua percepção.
Eu acho que é muito importante você aparecer no Instagram. Não tem como. Você tem que aparecer ali pra dar um bom dia, dar um aparecer ali pros seus clientes. Porque não é assim, ai, oi, bom dia, ó, tô aqui fazendo uma unha, ou mostrar a pessoa deitada na maca. Eu acho que não é legal. Você tem que mostrar os bastidores, que as pessoas gostam muito disso. Você tem que ter. Se você fez uma caixinha de perguntas, tem que responder. Você tem que mostrar que você tem interesse com as pessoas. Eu gosto muito de dar bom dia, fazer enquetes, fazer perguntas. E todo mundo responde. E isso é demais. E também a ajuda do chat GPT é muito bom. O chat ajuda bastante Ele é muito nos bom. conteúdos. É o que a gente sempre fala assim, para quem empreende, principalmente na questão da área da estética, a gente tem concorrências em cada esquina, né? Eu sempre falo assim, qual que vai ser o diferencial que o seu cliente vai escolher você e não vai escolher a outra? Então, eu sempre falo Exatamente. assim, o seu diferencial ele tem que ser algo além do que o outro consiga fazer. Por quê? Um bom atendimento todo mundo consegue fazer, né? Uma sala bonita todo mundo consegue fazer, mas a Exatamente. sua essência ninguém vai ter. Então, o É. seu diferencial vai ser a sua essência. Então, vai ser a forma quando você conecta todos os elementos e você pratica um bom, né? Uma boa junção entre um profissional bom, um profissional humano, porque antes de ser profissional, você precisa ser um bom humano, você precisa ser um bom Exatamente. ouvinte, você precisa ter um coração bom para que isso se conecte de forma mais natural. E o Instagram é o que eu sempre falo, sempre bato muito na tecla em relação ao Instagram. O Instagram é uma vitrina gratuita, né? Então, para você que é profissional, o Instagram, ele é uma ferramenta para que o seu cliente te veja, para que o seu cliente te deseje. Como que você está usando essa ferramenta? Como que você está fazendo o seu marketing? Então, você precisa desprender um pouquinho sobre relação eu preciso fazer uma super produção, eu preciso de fotos profissionais, de vídeo profissional. Não, você precisa disso também. Mas o dia a dia é o que conecta. E o dia a dia não é a Exatamente. perfeição. Ninguém é perfeito. Ninguém é maravilhosamente maquiado todos os dias. Não existe isso. Então, o seu cliente, ele vai se conectar com a sua essência, com quem você é. Se você não mostrar quem você é, como que o seu cliente vai conectar com você? Então, isso é um grande, eu falo que é um grande plus que eu falo para todas as minhas mentoradas. Use as ferramentas que vocês têm da melhor Exatamente. forma É. possível. E é o que eu pego muito no pé das meninas lá De na todas a clínica, gente né? pega. Lá na clínica a gente tá com 9, amor? 9, comigo 9. A gente tá com 9 meninas lá na clínica, 9 mulheres. Mulheres. Todas se dão muito bem, graças a Deus. A gente tem uma equipe muito bem estruturada. Energeticamente, a gente fala A gente tem um grupo e toda vez, licença, eu mando mensagem todo dia pra elas pra incentivar a postar, que nem eu tava A falando. Monique é coach. Que nem eu tava falando, gente. Aí eu pensei, será que eu tô postando muita coisa sobre drenagem? Será que eu tô postando muita coisa sobre limpeza de pele? Não, gente. É que nem a Marília tava falando pra mim. Quanto mais você postar, mais a pessoa vai saber que você está fazendo aquele procedimento. Aí, tipo, do nada ela pensa, preciso fazer uma limpeza de pele. Fulano faz. Ela lembrou de você. Exato. Então, o Instagram hoje, os stories, eles é muito importante você tá aparecendo ali. Todos os dias. Nem se for uns 8 stories. Posta uns 8 stories e pronto. Mas você tem que aparecer pra a pessoa te Lembrar, saber. né? Você tem que ser lembrada. Quem, como você fala, Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Né? Então a gente precisa aparecer. E pra quem é perfeccionista, pra quem acha que tem que estar tudo muito perfeito, não tem que estar tudo perfeito, a vida não é perfeita. Verdade. E eu já falei isso aqui em outros episódios do podcast aqui nosso, sobre essa questão de você apresentar a sua essência. Então, você ser quem você é. Isso nas câmeras mesmo. E você se conectar com o seu eu de verdade. Então, se você tem tiques, mania, essa é você, né? Não espere falar perfeitamente. Eu tô rindo porque eu vi... Eu sou CSI, além de tudo sou um pouco CSI. Eu entrei no Instagram da Clínica Dona Madame e fui ver os outros stories da Marília, porque eu achei que ela falava muito bem, muito desenrolado. Eu falei, gente, não é possível, essa mulher fala muito bem. Quando eu fui ver os primeiros stories dela, ela fez um vídeo... Nada bem. Ela postou um vídeo, acho que umas 3 ou 4 horas. Meninas, acabei de fazer uma limpeza. Vamos marcar? E eu sumia. É sério, ela fazia isso. E hoje, olha como ela cresceu.
É a De verdade. constância, né? Constância. É que nem você falou. É a Tem gente que tem constância. tique, tem gente que fica tremendo, tem gente que tem medo. Faça. Só Só vai. faz. Você Só vai vai. melhorando. Com o tempo você vai melhorando, Na entendeu? hora que você vê, você tá desenrolando e já fazendo até dando curso. É. E eu sempre falo assim, a questão do mostrar é o que vai fazer a captação de cliente. E o mais importante de tudo, que é o que eu sempre falo para as meninas lá na clínica. Mais importante do que você ter cliente novo todo dia, é você ter cliente que volte. Constância. Né? O cliente que tem recorrência. Por quê? Conquistar cliente novo é fácil, é só você fazer uma mega campanha, uma mega divulgação, você vai ter uma agenda cheia de clientes novos. Só que quantos desses clientes novos vão retornar e vão ter recorrência? Que eu Entendi. brinco que cliente de recorrência é o cliente que paga boleto, né? Exatamente. É o cliente que você é um cliente fiel. É um cliente fiel. É um cliente fiel. E graças a Deus nós somos muito abençoadas Graças a Deus. com muitos clientes fiéis. Hoje tava mas lotada a clínica. Tudo isso é o quê? É reflexo do que a gente exerce lá na clínica, O né? que a gente é, eles veem aquilo e falam. E do nosso atendimento, Exatamente. do bom trabalho, do serviço de carinho. excelência, do carinho. Então, é o conjunto de fatores que levam a essa A ele recorrência. Exatamente. E pra você, Mo, no quesito assim, isso faz o cliente voltar. E o que faz um cliente não voltar? Olha, o que faz o cliente não voltar é você mostrar desinteresse por ele. Você mostrar desinteresse. Ai, mas deixa eu te falar. Tem gente que vem conversar comigo e me pergunta 10 vezes a mesma coisa. E eu vou responder com todo carinho. Porque ele tá vendo que ele está sendo ouvido, ele está sendo visto. Ele falou, opa, aquela ali me prestou atenção em mim. Que às vezes ele pode ter ido em outra pessoa e a pessoa falou assim, é isso e pronto. Foi grosso, não é? Eu acho que é isso. E é o que eu sempre falo, Um mau né? atendimento. E não acho que nem questão de mau atendimento. É uma coisa que eu sempre falei, né? Existem alguns profissionais aí que vocês que acompanham, né, rede social e tudo mais, tem alguns profissionais que são um pouco foda-se, né? Posta mesmo, falando mal de paciente, falando algumas situações que chega Fazendo a ser um stories pouco, com indireta. Não faça isso não é legal. Coisas constrangedoras que mostra falta de profissionalismo, né? Então eu falo assim, eu sempre falo isso pras meninas. Sim. Quem paga o salário delas não sou eu. Ela chegou em mim e falou isso. Quem paga o salário delas é as clientes. Então, se a gente não tiver cliente, a gente não tem. Não tem. Eu não tenho como pagar as meninas. Então, eu sempre falei pra elas, a prioridade ali na clínica sempre vai ser o cliente. E se o cliente perguntar 20 vezes, você vai responder 20 vezes sorrindo. Ela sempre falou isso. Se o cliente for mal educado, você não vai ser mal educado com ele. Mas exatamente. Não importa, quem está pagando as suas contas é o cliente. Então, a gente precisa entender, colocar um pouquinho a humildade e entender esse lado. Porque tem muitos profissionais que eu falo, gente, eu acho totalmente deselegante, eu acho totalmente antiético, profissional que vai, fala mal de cliente, às vezes não fala nome, mas fala situações. A gente passa situações todo santo dia, todo né, dia. Mas é filtrar, é entender que o cliente que tá sendo bom, ele não precisa ficar escutando o cliente que tá sendo ruim, né? Exatamente. É ter esse filtro. Então, eu acho que isso é uma dica para você que atende, né? Tem essa linha profissional, saber ter esse filtro. Porque eu acho que isso é um grande diferencial de você ter recorrência ou não. Tomar cuidado com o que você fala, porque... Ai, eu tô cansada daquele cliente, tá me perguntando 300 vezes a mesma coisa. Responde. Porque ele pode virar um cliente fiel. De verdade. Exato. Muita gente já veio pra mim perguntando um monte de coisa e fala. E eu falei, gente, o que será que ela não entendeu? Se precisar, eu ligo até pra pessoa, mas não sou grossa. Eu quero entender o que ela tá falando pra mim poder explicar pra ela. E aí, onde ela vem? Ela fala, nossa, você me ouviu. Aí eu conquistei mais um cliente. Ô, essa história da ligação, teve até um treinamento que eu fiz pra você sobre a ligação, você lembra? Um dos treinamentos que eu fiz com a Monique sobre atendimento e tudo mais, eu ainda falei pra ela, se você ligasse agora, um cliente ligasse agora pra resolver o problema, você conseguiria resolver por telefone? Porque eu falo assim, gente, o WhatsApp tem um chat pra responder, o WhatsApp tem tempo pra você poder pensar, no telefone não. Não tem. No telefone é papo. Acabou? E ele vai prestar atenção em tudo que você fala. Aí eu lembro, né, você falou do telefone, eu lembrei agora. Tá vendo como que ela aprendeu? Que eu falei pra ela, a gente tem que saber tudo que acontece ali na clínica numa chamada de ligação.
É verdade. Então é isso. Tô falando com a pessoa, eu consigo falar tudo. Ai, não consigo. Tudo bem não conseguir. Eu vou verificar e tudo mais e eu volto. Mas o ideal é saber falar tudo. Então, Sim. isso é muito importante no atendimento, né? É, Essa você saber o que falar. agilidade. Uhum. Ô, Mo, você já teve vontade de desistir? Tipo assim, vou largar esse serviço. Não, pior que não. Só se eu estiver muito rica, milionária pra abrir minha cafeteria. Aí, caso contrário, eu sou da Marília. Gente, você que é proprietária de cafeteria, tá assistindo Gente. esse vídeo? Patrocina essa menina. Vamos patrocinar também aqui. Por Pra favor. ter um café, que eu quero um café E a gente diferenciado. chama a Monique aqui novamente pra Chama degustar esse café. E eu vou saber falar todas as notas. Ela sabe, ela é especialista. Pensa na menina apaixonada por cafeteria, essa daí. E sushi. E sushi, verdade, Mo. Ô, Mo, e como que é a experiência de trabalhar? A gente atende o público unissex, né, lá na Sim. clínica. Mas como que é a experiência de trabalhar com mulheres? Tanto no ambiente de trabalho, porque hoje nós somos 9 mulheres 9 lá na mulheres. clínica. Mas nos atendimentos mesmo, como que é essa experiência pra você? Você fala do dia a dia, como a gente atende ela? Não, como que é pra você, tipo assim, entender, ter mais essa sororidade, ver mulheres com problemas, como que é o dia a Nossa. dia, assim, pra você? Ah, quando elas chegam, elas gostam de conversar bastante comigo. Então, quando eu posso, eu sento e converso com elas, porque é uma Uhum. coisa que elas querem ser ouvidas. Eu sinto que elas querem aquilo. Uhum. Aí elas falam: oi, tudo bem? Vamos conversar um pouco? Tem gente que às vezes pede pra conversar. Sim. E eu acho isso muito interessante, porque... Tem cliente que pede abraço, né? Gente, eu sou apaixonada em dar abraço, de verdade. Amo. Aí, quando a pessoa chega, ela quer conversar. Ela quer sentar e ela quer que você ouça ela. Porque às vezes ela não tem isso em casa. E às vezes na correria ela fala: eu preciso do meu tempo, preciso da minha massagem. Contanto que um monte de mulher, na verdade, teve uma paciente, que eu não vou falar quem foi, né? Ela marcou uma limpeza de pele com a Marília. E simplesmente a Marília, nós estava tomando um café na recepção. E ela sentou e começou a falar da vida dela e começou a se emocionar. E simplesmente eu olhei pra Marília e eu falei: meu Deus, o que a Marília vai fazer agora? A Marília simplesmente chamou ela pra dentro da sala. Eu falei: o que será que a Marília vai fazer? A Marília não fez o procedimento, a Marília sentou 1 hora pra conversar com ela. Aquele dia, pra mim, foi uma chave de virada. Eu achei aquilo incrível. Eu até falei pro meu marido, eu falei pra minha avó. Eu falei: gente, eu achei aquilo incrível, incrível, porque a Marília, ela não pensou no serviço, em ganhar o dinheiro. Ela queria acolher aquela pessoa. Por isso que eu falo que quando a pessoa vai lá, ela quer ser vista. Pra mim, o acolhimento é tudo. E eu falo assim, gente... Não foi incrível aquele dia? E eu sempre falo isso pra todo mundo, pra quem trabalha com público, pra quem é minha aluna, pra quem é minha mentorada. Eu sempre falo assim, você precisa trabalhar com amor. Sim. Porque quando você trabalha com amor, você entrega além do que a pessoa espera. Isso Então, é verdade. nessa situação especificamente, a gente sentou pra conversar, né? Foi incrível aquele dia. Na recepção, uma conversa simples. E aí a gente entrou em assuntos, a paciente se emocionou. Eu entendi a dor daquela paciente naquele momento. Exatamente. E se eu tivesse simplesmente pensando no meu, né, bem-estar, eu falava: vai, vamos entrar, vamos fazer ela o procedimento. falaria: fica quieta que eu vou fazer seu atendimento. Ou então, mas... deita aqui, você vai conversando comigo. Não! Exatamente. Ela estava totalmente fragilizada ali. Muito. Então, não teria outra situação além de eu acolher, conversar. Ela foi ser humano mesmo. E isso é o que eu falo pra todo mundo. É essa diferença entre quando você faz realmente o que você ama, que você entrega o seu coração. Porque é isso, Exatamente. cada paciente que entra na clínica, não só na minha sala, tá? Eu falo na clínica. Todo mundo que entra na clínica sente esse amor. Exatamente. Porque não é um amor tocável, é uma energia, né? Ela sente só de você olhar pra ela, você tá conversando ali com ela, fala: puxa, E eu falo assim, eu sou tão abençoada. E eu falo, gente, eu tenho uma fé gigantesca e eu falo que o meu Deus, ele é assim, top da galáxia, literalmente.
E eu falo assim, eu sou tão abençoada que toda a minha equipe, ela tem a mesma energia que a minha, né? Exatamente. Todas as meninas, todas. E quem não tá na energia alinhada, não fica na equipe, Não né? fica, isso é verdade. E todas as meninas, elas são extremamente assim. Carinhosas, são muito carinhosas. E elas são a extensão dos meus braços. E eu sempre pedi muito a Deus quando eu fosse formar a equipe, quando eu fosse, né, liderar, de que todas elas estivessem alinhadas com os meus propósitos, porque para mim a estética não é simplesmente um procedimento, para mim a estética é entregar amor, é entregar autoestima, entregar cuidado, entregar zelo. Para mim estética é saúde. Então eu sempre pedi muito a Deus para que todo mundo que trabalhasse comigo fosse extensão de mim, né? E não fosse alguém aleatório para executar um serviço. Eu não quero ninguém ali executando um serviço. Eu quero as pessoas que estejam ali dentro seja extensão da minha essência, seja extensão do meu propósito, para que todo mundo que passe lá na clínica sinta esse amor, sinta o que é a Dona Madame. Sinta né? o que é a experiência da clínica Dona Madame, que é o que eu sempre falo isso no WhatsApp para as meninas. Além do atendimento, a sala, conversar. Se a pessoa quer chorar, deixa ela chorar. Se a pessoa quer conversar, deixa ela conversar. Porque você vai estar mostrando que você é um outro nível. Porque, que nem a Marília falou, clínica tem um monte. Mas e a experiência? E o momento da pessoa? É isso que eu falo. É a diferença, né? É a diferença. Bom, e agora falando sobre algumas os lados assim, em relação ao atendimento ao público, né? O que você percebe em relação aos atendimentos, ao WhatsApp mesmo, ao cliente, por exemplo, que desmarca em cima da hora, ou o cliente que às vezes não valoriza o trabalho, né, das meninas e tudo mais, de forma geral, assim, o que você tem percebido no dia a dia? Sim, eu acho, gente, que quando você faz um compromisso com a pessoa, você tem que ir. É que nem ir pra dentista, é que nem você ir pra uma psicóloga, em um médico, independente. Você fez um compromisso com a pessoa, você tem que ir. Mas eu vou desmarcar daqui 1 hora, meia hora, eu vou avisar a minha massoterapeuta. Gente, não existe isso. Lá na nossa clínica, a Marília sempre falou isso pra todas nós. Sempre chega meia hora antes, 1 hora antes, deixa a sala limpa, organizada. E é isso que faz a pessoa querer voltar a se sentir acolhida. Mas tem gente que não consegue fazer isso. Aí a pessoa vai, me manda mensagem, às vezes, em cima da hora. E eu acho isso chato, porque as meninas, ela gasta com gasolina. Ela chega, às vezes, 1 hora ou meia hora antes. Todas as meninas nossas, elas são colaboradoras, prestadoras de serviços, né? Exato. Então, assim, as meninas, lá na clínica, a gente trabalha com agendamento, né? Sim. Horário marcado. Então, a gente não tem livre agenda, demanda, né? agenda. E o nosso sistema é um sistema muito eficiente, por quê? Vamos supor que você agenda para mês que vem. 1 semana antes, o sistema vai mandar mensagem para te lembrar. No dia anterior Eu mando mensagem também. Vai mandar mensagem novamente com um link de confirmação para você confirmar, para as meninas ter esse controle. Então eu sempre falo assim, essa questão de compromisso mesmo. Comprometimento. E respeito com o profissional, Com né? as Que meninas. o profissional saiu da casa dele, Gasta gasolina. foi até o local para atender. Às vezes deixa a casa do jeito que tá pra ir atender vocês. Exato. Não estamos reclamando, mas sim pela falta de compromisso que às vezes tem com as meninas. Isso tem em qualquer lugar, né? Com qualquer prestação de serviço, qualquer profissional tem. Mas eu falo que é algo interessante pra gente de refletir. Tanto a gente como profissionais, quanto a gente como cliente. Exatamente. Né? Porque sempre que você marca um compromisso com alguém, aquela pessoa está te esperando. Sempre. Então, assim, seja uma amizade, qualquer coisa, tá, gente? É base de reflexão. Pra todos os profissionais. Base de reflexão mesmo. Então, eu falo assim, se você marcou, vá, dê o seu melhor. Mas eu não tô afim hoje. Mas você marcou, então vai, né? Exatamente. Então, eu falo assim, que é uma base de reflexão pra gente levar pro nosso dia a dia. Muitas das vezes, a Marília teve dias... É que nem a Marília falou, ninguém é perfeito. Teve dia que a Marília já chegou e não tava bem. Ela só falou pra mim, não estou bem. Ela não briga, ela não fala nada, mas o atendimento da Marília, eu falo, não, você não tá mal hoje, não é possível. Não transparece ela nada, não né? mostra pra ninguém que ela tá mal, ela mostra que ela
ela deixou os problemas dela de fora e foi ali, profissional. Que é o que ela sempre mantém ali mandando no grupo pras meninas, né? Gente, deixa o problema de fora, faz o atendimento bonitinho. Porque você querendo ou não, a energia mostra muito e a pessoa sente, né, Mar? Não tem como. Isso é algo que eu falo assim, gente, pra quem não conhece um pouquinho da minha história, eu vim da enfermagem, eu trabalhei em hospital, ambiente pesado, ambiente triste, ambiente, né, ninguém tá no hospital porque Solidão. quer. Ninguém tá no hospital porque quer. Diferente de uma clínica de estética, as pessoas vão porque quer, porque Autocuidado. Hospital não, hospital é um ambiente muito triste. E eu falo que eu mudei muito a minha perspectiva de vida na enfermagem. Então, eu entrei muito novinha no hospital, entrei com 18 anos de idade pra trabalhar no hospital. E eu mudei muito a Marília dentro do hospital, porque eu comecei a valorizar mais a vida. Eu comecei a valorizar coisas bobeira, que às vezes ainda mais a gente é jovem, né? A gente não valorizava. Então, eu sempre fui uma velha nesse sentido. Porque eu via pessoas jovens que a morte levava, eu via pessoas sofrendo com a vida, e eu sempre, no ambiente hospitalar, eu sempre fui uma pessoa muito energética, então eu sempre brinco a alegria. Sempre, e isso até foi não vou falar uma bronca, mas uma da minha gestora, na época do hospital, eu trabalhava no hospital particular, e eu trabalhava na ala de idosos, paciente particular, paciente pagante, né? Então eu trabalhava com a alta sociedade. E eu sempre fui muito espontânea, muito animada. Faladeira. E eu falava assim, gente, o hospital é tão triste, né? Eu não vou chegar, tipo, vim aqui aferir sua pressão. Ai, hora do banho. Ai, gente, pelo amor de Deus. Isso é muito importante que ela vai falar, olha isso. Então, eu sempre fui muito assim, bom dia, boa tarde, ai, vamos aferir a pressão. Sempre fui muito animada. E aí, minha gestora, uma vez, né, dentro desse contexto, ela veio me chamar a atenção que eu tinha que ser menos animada. Aí eu falei, mas por que? Porque aqui as pacientes não estão gostando da sua animação. Falei, então, você me transfere de andar, porque eu não vou deixar de ser quem eu sou. Não vai deixar a sua porque essência. Isso, exatamente. E a questão é, se eu fosse mal educada, eu melhoraria. Mas não, a reclamação era pra eu ser menos educada. E aí eu falei, então me transfere de andar. Que loucura. Né? Me transfere de andar, porque pra mim, eu deixo todos os meus problemas em casa e entro aqui pra tentar trazer alegria, pra tentar trazer um pouco de amor, um pouco de energia boa pra todo mundo que tá aqui dentro, isso né? É verdade. Então, eu comecei a levar isso pra vida. Até hoje você faz, né, Mar? Até hoje eu faço. Então, assim, a vida de empreendedor não é mil maravilhas, não é um morango. Não, então, às vezes a vida do crente não é um morango. Então, às vezes eu brinco com a Monique, que tem alguns bonequinhos que a gente faz. A gente manda umas figurinhas. Que sou eu, do surto psicótico. Mas, na clínica, eu sou minha melhor versão. Pode estar, minha vida tá de cabeça pra baixo. A Marília pode estar lá desabafando comigo. Ela fala, amor, hoje eu não tô bem. Hoje eu preciso resolver uns BO que não tá legal. Acabou, o cliente chegou. Minha vida tá ótima, tá maravilhosa. Aí eu falo, Marília, chegou. Ela se transforma. Literalmente, Aí eu faço assim na sala, eu falo, ela não tava mal, não. Aí eu volto, é a essência dela. Ela sabe também diferenciar o que tá certo e tá errado e deixar ela fora. Exato. E uma coisa que eu trouxe desde essa época do hospital, que eu falo que foi essa vivência hospitalar, eu trabalhei quase 2 anos e foi muito enriquecedora pra mim, e eu levei pra minha vida em todas as outras áreas, né? Então, vou falar coisas bestas aqui pra vocês, tá? Mas vocês valorizarem pai e mãe de vocês isso não é besta. Enquanto estão vivos. Vocês valorizar... Poder abraçar sua avó, aquela pessoa que te ama de verdade. E almoçar na casa da sua mãe, da sua avó. Exato. Coisas que às vezes a gente não valoriza no dia a dia, né? Acha que é tão simples, mas é tão poderoso você fazer isso. Porque eu vi muita gente chorando, né? Porque ali dentro do hospital a gente convive muito com a morte, né? Sim. Então eu vi muita gente chorando porque não ia ter mais a mãe ali pra abraçar ou a filha. E eu falo que isso me fez... Ela se emociona, Eu me emociono muito, gente, porque realmente isso me fez mudar a minha cabeça. E isso fez eu valorizar coisas bobas que realmente, pra muita gente, não tem sentido, mas pra mim faz muito sentido. Então,
Pra mim faz ver sentido. uma planta, poder cuidar Dos da seus sua cachorros. saúde, dos meus cachorros, Da sua poder casa. mandar mensagem pra minha mãe, poder falar com meus amigos, coisas bobas, ser o meu melhor, porque eu sempre falo assim, a vida ela é um sopro. Você não sabe o dia de amanhã e não sabe o que pode acontecer daqui 5 minutos? Não, a vida é um sopro e se acontecer alguma coisa amanhã, você vai ter vivido o seu melhor dia da sua vida? Exatamente. Então eu sempre penso isso, que hoje seja o melhor dia, hoje seja o meu dia mais especial, amanhã vai ser o outro dia mais especial e sempre A assim. gente morre uma vez, mas a gente vive todos os dias. Está Exato. no Instagram. Exato. Isso me pegou muito, eu até contato até que postei. Realmente, você mandar uma mensagem, é que nem eu falei uma vez pra minha avó. Vó, quando a pessoa fala pra você assim, eu estou na correria, não posso te mandar mensagem, não posso te ligar. Pra mim, eu já acho que a pessoa tá meio que mentindo. Por quê, Monique? Porque ela não colocou você como prioridade naquele momento. Porque se eu puder, eu consigo mandar uma mensagem correndo ali. Oi, minha princesa, tudo bem? Como você tá? Pronto. Já era. Você fez sua parte, mas que nem a Marília tava falando, faça hoje pra você não se arrepender amanhã. Não se arrepender amanhã, porque eu sempre pensei muito nisso, né, em relação a detalhes, né, da vida, que eu brinco Pequenos que... momentos de alegria. eu Você sabe que não volta mais. Não. E eu brinco assim, que se a Marília morrer amanhã, por exemplo, eu sei que eu vou ter feito o meu melhor hoje, né? Pra todo mundo. Pra todo mundo, independente de qualquer pessoa. Então, eu sempre falo assim, como que eu quero ser lembrada no leito da minha morte? Isso é muito forte. Entendeu? É verdade. Então, isso mudou muito minha mentalidade desde quando eu né, comecei a trabalhar na área da saúde. E aí eu transferi pra estética e venho vivenciando isso todos os dias. E é o que eu falo. O que eu falo é o que eu vivo. Você tá mais do que de prova aí. Eu tô ali todo dia e tô vendo, é verdade. Ela sabe que realmente é algo que eu faço questão de vivenciar todos os dias mesmo. Essa questão da importância. Da empatia. Dos detalhes, gente. De Que é o tudo. que eu falo pra todo mundo. Toda cliente que chega ali, ela vai ser vista como um todo. Ela não vai ser... Ela não vai ser só mais uma. Sim. Entendeu? Ela vai ser... Ela vai estar sendo vista, ela vai estar sendo escutada. É isso. Eu acho isso incrível. Mo, vamos lá, vou fazer umas perguntas pra você. Ai, meu Deus, tipo papum. Tipo ping-pong. Ai, Jesus. Quem é mais organizada? Bárbara. Bárbara? Procedimento que você faria amanhã? Drenagem, com certeza. Quem demora mais nos atendimentos? A Carol com C. Carol com C? É. Cliente mais engraçada? Karina. Quem fala mais entre as meninas? Acho que a Bárbara também. A Bárbara? Acho que a Bárbara. Quem é mais esquecida? Esquecida? Eu... A Nai. Quem resolve problema mais rápido? Você. Lógico. O seu procedimento favorito na clínica? Não que você faria amanhã, o seu favorito. Fazer as unhas. Fiz ontem também, ó. Quem chega mais cedo? Você. Ou eu, mas é ela. E o que mudou em você trabalhando comigo? Ser mais carinhosa. Carinhosa? Eu sou carinhosa. Não, ser mais amiga e carinhosa, porque eu não era assim com ninguém. Não. Eu tinha um bloqueio com as pessoas. Ah. Tipo, a pessoa chegava, eu tentava, mas ninguém me dava essa liberdade. Na Dona Madame, eu vi que todo mundo ali acolhe. As meninas acolhem você. Contanto que eu passei por umas situações, né, antes do meu serviço pra entrar no seu. Sim. Mas, assim, as meninas, eu contei pras meninas, contei pra você e vocês me acolheu. Tem gente que não faz isso, tem gente que só faz assim, tá tudo bem, vai ficar tudo certo. Vocês não, vocês me acolheram, vocês me ouviram. Quando eu falo toda vez, se olhar pra pessoa que ela está sendo vista, é porque ela tá sentada, conseguindo falar o que ela precisa falar. É isso que eu tento falar aqui pra você. Uhum. Mas é isso, eu acho que foi isso. Foi isso que mais te mudou como pessoa? Sim, com certeza. É. Porque eu não tinha, eu nunca tive melhor amiga.
Nunca tive, não vou mentir pra vocês. Minha melhor amiga é primeiramente Deus e minha avó. E meu marido agora. Mas depois que eu conheci a Marília, ela me deu essa liberdade de poder conversar, de poder falar. Mas antes eu não tinha isso. Nunca tive. Bom, e como que é a... Tipo assim, você gosta de trabalhar lá na clínica? Você ainda pergunta? O pessoal, né? Eu sou apaixonada. Gente, o nosso produtor, é produtor que fala, tá aqui ainda. Gente, eu entrei de férias, eu surtei com tanto que eu fui. Na primeira semana das minhas férias lá na clínica, a Marília estava deitada fazendo cílios, eu falei, oi, e aí? Ela, o que você tá fazendo aqui? Gente, eu estava lá dentro da clínica, eu estava lá, o que você tá fazendo aqui? Eu só queria ir lá. Eu amo a clínica Dona Madame, eu me encontrei naquele lugar, de verdade. Gente, agora eu vou fazer uma declaração pra Monique aqui mesmo, aberta ao público. Ai, A Jesus. Monique realmente ama a clínica, isso não é porque a gente tá falando aqui. Quem conhece a Não é Monique... encenação, não. Não, quem conhece a Monique, quem vai lá na clínica, quem frequenta, quem conversa com a Monique no WhatsApp e tudo mais, realmente, tipo assim, ela entrega a vida dela na clínica, Verdade. ela dá o melhor dela nos atendimentos, ela dá o melhor dela no acolhimento, e ela acolhe as meninas, e ela motiva, e eu acho isso tão Filma. maravilhoso. E eu falo, Filma. meninas, vocês estão maravilhosas, isso mesmo. E eu brinco mesmo que ela é a extensão do meu cérebro, porque às vezes eu tô tão atarefada com outras coisas do qual eu não consigo disponibilizar meu tempo, e não tá devendo lá nada, porque ela tá fazendo a parte, né? Exatamente. Então eu falo assim, eu sou muito grata, de verdade, por ter você na minha vida, por ter você lá na clínica, cuidando de tudo. E eu falo que eu confio imensamente em você, no seu atendimento, Vou chorar, gente. em tudo que você faz, porque realmente, Mo, você é a extensão de tudo que eu Obrigada. planejei. Então, vocês conheceram um pouquinho aí da Monique, que é realmente o alicerce, né? Ai, Que eu falo que é o alicerce, porque se eu não tivesse alguém tão dedicada. Eu sinto como, focada. Não, sério, eu tô falando sério. Você vê que não é mentira. Como a clínica fosse minha. É de verdade. O que eu falo pra você? Que quem que é a dona e quem que só paga as coisas? Eu falo isso pra ela, gente. Eu falo, ó, eu sou a dona e a Marília que paga as coisas. Ela fala assim, na hora de fazer o Pix, você faz, É. o resto eu cuido. Isso é real, isso acontece todos os dias. E, gente, isso é tão real que realmente é algo muito legal, assim, porque às vezes, por exemplo, até detalhes que às vezes... Que ela porque... não pensou, não viu. E às vezes até, tipo assim, ó, Marília, tal coisa aconteceu, mas aí você dá bronca, porque ela não pode dar bronca, porque eu sou a dona, né? Aí ela passa pra mim e eu brinco que eu tenho olhos espalhados na clínica E é inteira. real. Eu fiz uma coisa, ela falou, você fez isso, né? Eu falei, como você sabe? Ué? Meus olhos aqui na clínica. Então, eu falo que qualquer empresa, ela não é construída sozinha. Qualquer empresa, a gente precisa de pessoas. A gente precisa de entender que a gente precisa de extensão. Então, quando a gente encontra... Você não tá chamando a pessoa ali só pra ela fazer o trabalho dela. Não. Ela tá fazendo parte ali junto com você. Exato. E a Monique faz parte da clínica de forma inteiriça. E eu falo mesmo que veste a camisa, Eu meu visto amor. a camisa, realmente, sabia? A Mo veste muito, ela acredita no propósito, ela acredita, ela entende. Sabe o que eu acho legal? Que a Marília também, quando ela tá lá no Amaral, Amaral aqui em Prudente é uma loja de decorações. Aí ela chega, ela fala assim, ela manda um monte de foto pra mim. Monique, qual que você gostou? Eu falo, ai não, ela tá perguntando pra mim. Quero esse. Ela só vai passar isso. Gente, mas eu acho muito legal essa conexão que eu tive com a Marília. Coisa que eu não tive com qualquer patrão. Porque o patrão me tratava como empregada, né? Mas assim que fala. A Marília não, é que nem eu tô falando pra vocês. Por isso que eu tô chorando e eu não tô fazendo encenação. É que a Marília realmente me mostrou ser, que nem eu falei pra ela. Obrigada por ser uma mãe, psicóloga, patroa, irmã, pra puxar a orelha quando precisa, dar conselhos financeiro, particular, de trabalho, De tudo. marido, tudo. Relacionamento, tudo, Nossa né? senhora, eu falei pra Marília, ela tem que fazer um curso de psicologia. E eu falo mesmo, eu quero que todas, não só a Monique, todas as meninas, elas me vejam não como líder,
como... Com medo de ir lá nela, conversar. Porque eu almejo o crescimento de todo mundo ali. E é o que você mesmo falou. Eu, às vezes, dou bronca na Monique com questões financeiras dela. Tipo, não tem nada a ver minha vida com o que ela gasta. Mas eu quero o bem dela. E aí eu dou bronca nela em algumas coisas, né? Sim, mas, E- mas a gente sente que ela não tá fazendo isso pra me humilhar. É pro bem. Ela não faz pra me humilhar, porque a gente sente quando a pessoa quer te humilhar. Não, ela fala tipo, para de gastar. Você não vai querer comprar depois de novo aquele negócio? Eu falo, é verdade, né, Má? A gente se entende. Em tudo, assim. Em Então, tudo. eu falo assim que isso é muito gostoso. E quem frequenta a clínica vê essa energia, Sim, né? é Porque é a verdade. energia que eu tenho com todas as outras meninas, Todas. né? Então, eu acho Senta, que... conversa. Quando alguém precisa desabafar, a Marília senta e fala, vem aqui, vamos conversar. eu acho que um grande diferencial de um líder não é liderar, e sim dar o exemplo. Eu acho que muito mais fácil do que você mostrar o caminho é você falar, bora? Tamo junto? Vamos junto, né? Exatamente. Então eu falo que... Você tá mandando ali, mas eu falo, mas e ela? Ela não, ela tá lá junto com você. Então eu falo que é algo que a gente vivencia. E obrigada por fazer parte Eu que da agradeço, clínica, fico muito fazer feliz em parte vir no Beautycast. aqui do Beauty. Eu quero que alguém patrocina cafeteria, por favor. Por não favor, esqueci gente. disso. Ó, vamos fazer, já faz um corte disso, pelo amor de Deus. A Monique precisa de um patrocínio e a gente também precisa de um patrocínio. Eu quero um café aqui já É isso, a preparado. gente degustando um cafezinho quando a gente vai Por conversando. Acho digno, né, amor? Eu acho legal, porque aí, para as próximas meninas, também seria interessante. isso. Aí E aí, se tiver patrocínio, você vem de novo, tá bom? É claro que eu venho, com muita facilidade. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho do universo por dentro, né? Dos bastidores, do que é da clínica, do que é a Monique, além da Monique Evelyn do WhatsApp. E que vocês realmente entendam a essência do negócio. De como né? que é você, quando você for agendá-la na clínica Dona Madame, você vai sentir essa energia. Você É pode ter isso. certeza. Você vai sentir, isso eu É. te garanto. Ó, vou te falar também outra coisa. A Marília, quando ela começa a conversar, ela ri muito alto e fala muito alto, entendeu? Do jeito que eu falo aqui com vocês, gente. Aí chegou uma cliente e sentou lá na recepção. Ela falou assim, nossa, como essa mulher grita, né? Aí eu falei, é a dona. Aí a mulher ficou assim, aí eu comecei a rir junto com ela. Aí eu falei, gente, é sério, é a dona. E assim, a Marília mostra que lá dentro, ela tá ali. Tá porque- sendo ela, está sendo você. É o que eu sempre falei, né? Essa questão de muita gente fala, né? Desse meio estético, tem que ser um meio glamouroso e tudo mais. Gente, ninguém é perfeito o tempo Ninguém inteiro. é perfeito. Ninguém é cheio de etiquetas o tempo inteiro. Então a gente tem Eu que não ser... consigo atender uma pessoa sendo um robô. Oi, tudo bem? Imagina. Eu não consigo. E eu sempre falei, eu falo, gente, quem vai lá, vai pela Marília, vai pela essência, vai pelas Verdade. meninas, vai pelo que realmente a gente é. Então a gente não é um personagem. A gente é a Não. gente fala errado, que você a gente vê ri pra ali- caramba. O que você vê ali no Instagram é a gente É todos realmente os dias. aquilo, é isso. Não tem nada de Não, encenação. não tem personagem. E é Não. isso que eu priorizo muito, que eu Todos sempre os falei. dias. Seja você, e é a frase que eu tenho lá na recepção, que é a sua beleza é a sua essência. E é isso que eu acredito. É Então isso. eu falo que vai ser a frase que vai estar Pra sempre, né, no Má? meu túmulo. Amar, Vai estar essa frase, entendeu? amar toda vez que... Amar toda vez se emociona falando dessa frase. Então eu acho que tem um bom motivo pra ela ter colocado aquela frase lá na clínica. Tem, é uma frase muito importante, muito relevante na Faz minha tempo vida. que tem aquela frase, né, Má? Tem. Desde a última... Sempre. Sempre Outra teve. clínica. E sempre foi algo que eu sempre bati muito no pé dessa relação da gente fugir de padrão, da gente entender que a estética ela é só uma extensão de quem a gente é por dentro. Sim. Então não tem como a gente florescer se a gente tá apodrecida por dentro. Isso é verdade. Então primeiro a gente cura o nosso interior e depois a gente floresce por fora. É isso, gente. Obrigada. Não se esqueçam, primeiro de tudo, curtir, comentar, compartilhar. E você do patrocínio, estamos te esperando, né, Monique? Por favor, cafeterias de Prudente. Mo, obrigada de verdade. Obrigada. Eu amo você. Eu amo você. Você faz parte da clínica e não só da clínica, da minha vida. Sim. E eu quero que você saiba sempre da sua importância Você também. lá Na na minha clínica, vida. Tá bom? Claro. Meninas,
Um beijo e até o próximo episódio.